Olá, estamos começando mais um programa 15 Minutos de Fama e hoje eu trago uma renomadíssima profissional da voz. Ela é responsável pelo serviço de terapia fonoaudiológica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e da Clínica de Desenvolvimento Integrado. É minha fono, como cantora eu faço minha terapia lá. Seja bem-vinda, doutora Ângela Ueda. Muito obrigada pelo convite, eu que estou muito honrada. Nossa, e hoje aqui a gente vai aprender bastante, né? Vai contar para o público sobre o trabalho de forma geral. Eu vou dar um pouquinho de ênfase na área artística e de comunicação, porque o meu público em peso é mais esse, né? São aspirantes à carreira de ator, de modelo, de cantor. Tem o pessoal de comunicação, jornalistas, amigos, né, dessa área, que usam muito a voz. Mas você pode começar falando sobre os principais pontos da fonoaudiologia. Tem a terapia para quem já tem um problema e quais as outras coisas? Exato. A terapia de fono é para quem tem doença na voz, né, no caso, né, na terapia de voz, para quem tem alguma doença, mas também para quem tem alguma insatisfação em relação à sua voz. Porque mesmo pela Organização Mundial de Saúde, desde 97, eles definiram que saúde não é só a ausência da doença. A saúde é um estado, né, completo de bem-estar físico, mental e social também. Que vem, então, lado psicológico. Uma pessoa que lado, fala assim... Exato. Se você tem uma voz fanhosa, ou se uma voz muito grossa e é uma menina delicada, ou um homem com voz fina, que também fica insatisfeito, às vezes até tem dificuldade para conseguir promoções devido ao seu timbre de voz. Acaba prejudicando tudo isso, no trabalho? Se você for fazer... Exatamente. Às vezes não consegue um cargo de liderança porque é um homem com voz fina. Pode acontecer, já tive pacientes. Bacana, gente, assim, que dica boa, já começando com dicas importantes. Então, isso também é problema, é considerado, vamos dizer, uma qualidade de voz não adequada e que você deve procurar uma ajuda e você pode ser atendido, mesmo por um convênio médico, seja qualquer Resumindo, tipo de... não precisa ter um calo nas pregas vocais. Você não precisa estar com uma infecção, um tumor, um nódulo, né? Que é o meu caso, né? Na verdade, eu fui procurar a terapia fonoaudiológica para me preparar para cantar. Exatamente. Né? Para potencializar o que eu tenho de qualidade de voz. Exatamente. E também para preservar, para melhorar a resistência vocal, não é? Isso. E poder atuar mais, ter noções de como trabalhar, como fazer um aquecimento vocal, que é super importante, como em qualquer outra atividade, como no esporte, não é assim? Sim. Você não aprende só as regras do seu jogo, do seu esporte, você tem que saber fazer uma preparação física anterior, fazer um aquecimento antes de entrar em jogo. Com a voz é a mesma coisa. E também acabo usando aqui, né, para poder falar com o espectador também os exercícios que vocês passam. Porque a voz é produzida na laringe, que faz parte do aparelho respiratório, e ela é constituída de músculos revestida por mucosa. Tem mobilidade, tem vibração, pela respiração, pelo ar que passa entre as pregas vocais. Então, é uma parte do corpo, como qualquer outra, que precisa, depende, né, de uma boa alimentação, depende de boas horas de sono para você ter aquele descanso. Então, já adequado, vamos adiantar, né, essa parte. Logo mais a gente vai mostrar um vídeo. É bem interessante, né, por dentro, como são as pregas vocais e quando a pessoa está em atividade, falando. Exatamente. Então, mas vamos adiantar, eu ia fazer essa perguntinha depois, mas assim, quais são os cuidados que a gente precisa ter com a voz, principalmente na área de canto, mas eu acredito que elas vão servir para todos. Todo mundo. É isso? Exato, a voz é um sistema difícil, até nós estávamos comentando, né, antes de entrar no programa.
porque vários fatores influenciam na produção da voz. Nós não temos um órgão da voz específico. A laringe é o órgão da voz e pronto. Não. Nós dependemos da respiração, dependemos das pregas vocais, mas dependemos das caixas de ressonância, da articulação das palavras. Tudo aqui, né? Isso. Vem aqui. Exatamente. Aqui, assim. Então, se você, por exemplo, respira pelo nariz, ótimo, porque o nariz filtra o ar que você respira, aquece, umidifica. Então, quem respira pelo nariz tem mais vantagens do que quem respira pela boca. Já vou fazer uma interrupção aqui. Alguns professores de canto, não todos, a maioria vai falar para respirar pelo nariz, quer dizer, a respiração diafragmática. E alguns falam, pega o ar pela boca. Ah, sim, pode eventualmente. Não, isso não tem nada a ver. Isso é na hora da apresentação. Rapidinho. É para você puxar o ar naquela hora, tudo bem. Eu digo assim, um respirador bucal é aquele que permanentemente, o dia inteiro, dorme sempre de boca aberta. Pela boca. Sempre pela boca. Isso resseca muito as pregas vocais. Isso não é conveniente. No caso de quem faz cirurgia no nariz, né? A cirurgia plástica mesmo, fica com tem alguma que ficar, dificuldade. Acho que 2 dias. Com tudo. Sim, mas aí é só... Mas são só 2 dias, também 2 não tem dias. problema. Não. O problema é quando é constante. recorrente. Exatamente. Entendi. Então, uma delas é respirar pelo nariz muito melhor. Isso. Tudo que nós respiramos passa entre as duas pregas vocais. Então, se você inalar, vamos supor, a fumaça de cigarro, então o fumante, não é nada conveniente. Terrível, fumantes, terrível, prestem atenção. porque tem aqueles, né, um mundo de ingredientes químicos que não são bons, né, são prejudiciais para a mucosa da prega vocal. Tem o aquecimento exagerado, né, da fumaça de cigarro. E outros inalantes, e drogas, e até álcool. Né? O álcool, porque dá uma certa anestesiada, né? Em toda a garganta. Essa região e você aqui pode fazer mais esforço do que pode durante o canto, durante o teatro. É mais por causa disso. Diretamente não afeta nada. Não, exagero, sim. Também. Exagero afeta diretamente a mucosa. Muitos cantores que bebem, porque querem ter mais coragem na hora de cantar, não vão ficar nervosos, mas aí pode acontecer isso, de prejudicar. Inclusive, antigamente você falava, vou fazer o aquecimento da voz e tomava uma dose de conhaque. Isso não é nada recomendável, recomendável. Né? Quais porque outras você dicas? faz muito esforço naquela hora, daí no dia seguinte você está sem voz. Uhum. Tá? Ficar gritando, falando à distância também não é nada conveniente. Tem gente que adora, né? É. Grita em casa, grita no trabalho, grita na rua. Exato. Então nada já está de gritar. gastando, né, tá aumentando o atrito entre as pregas vocais, né? Isso pode causar uma lesão que vai trazer a rouquidão. Por que falar ao telefone não é bom? Falar muito tempo. Por tá. exemplo, telemarketing, pessoal que fica o tempo todo falando. E também porque no telefone você faz um maior esforço. Se você está me vendo, então eu tenho um complemento do meu olhar, do meu Como gesto. se fosse um locutor de rádio, Exato. né? Ele precisa se esforçar para preencher tudo. No telefone você faz tudo, toda a comunicação só pela voz. Então no rádio também acredito que deve acontecer isso. Outra é sussurrar. Sussurrar, já houve fases em que era considerado negativo. Hoje em dia, já cientificamente, já não tem tanta cobrança em relação a sussurrar. Tá? Então é só gritar. Eu não gosto mesmo de gritar, então tá ótimo. Gritar. E inalar produtos químicos, inseticidas, cheiros fortes, até isso como é muito engraçado, tintas. Porque o inseticida agora vem sem cheiro e as pessoas acham que pode, né? Tss, 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 no ambiente inteiro. Exatamente. E, na verdade, está ali. Você precisa descobrir. Às vezes as pessoas têm alergia, né? E a alergia é muito individual. Uhum. Então, cada pessoa tem sensibilidade para algum tipo de coisa. É bom descobrir se você estiver sempre com a garganta irritada. E né? Mofo. Nossa, que dá uma engatada na voz. Assim, o que a pessoa pode fazer? Evitar o ambiente. Mas se ela canta e está num ambiente assim, com bastante mofo, se ela puder dar cheiro, uma hidratada, sempre ajuda, né? Entendi. Como nós falamos, respirar um vapor da água.
Se você não tem nada, molhe um lencinho de papel ou uma gaze e respira através da gaze para poder absorver essa umidade isso é bem da bacana. água. É uma coisa que é interessante. Beber água. Bastante água, mas não muito na mesma hora, devagarinho. Em goles pequenos o dia todo. Anda sempre com a garrafinha. Muito Isso bem. você já faz, né, Margarida? Já. Estou aprendendo cada vez mais, né? Cada semana é uma novidade. Voltando aos profissionais, lá eu encontro muitos professores. Quais são os profissionais que mais te procuram? Então, os profissionais da voz, obviamente, né, que são os professores, os cantores, os instrutores, mas principalmente os professores são os mais prejudicados, porque, em geral, eles não têm um preparo, falam de improviso, lidam com muitos alunos que também não estão ali exatamente. E tem que repetir, né, gente? Repetir. Quando o aluno não presta atenção. Ano passado, eu fiquei 1 ano na Prefeitura de Osasco dando aula num projeto social. É traumático o negócio. É gostoso dar aula, é gostoso passar o seu conhecimento, mas quando o aluno não está ouvindo, ele está conversando com outra pessoa, você tem que falar 3 vezes a mesma coisa. E não é bacana. O emocional fica muito envolvido. É desgastante, né? Você tem... e minha voz não estava ficando boa. Eu comecei o processo, a terapia com vocês no final do ano passado. Eu ainda estava dando aula, eu falava para a Luciana, que é da sua equipe. E ela falava, evita. Então, a primeira orientação que a gente dá é o uso de microfone individual, que também é uma certa dificuldade aqui no Brasil, mas estamos fazendo a campanha devagarinho, porque... E se o chefe não der, você compra, porque não é tão caro. É um investimento, né, que vale a pena. Já foi muito caro no passado, hoje em dia não é tão caro. Sabe quanto custa, mais ou menos? Olha, desde R$100, de 80 a R$100, você consegue. Olha, gente, um R$100, microfone R$80 individual, com aquele amplificador que é só seu, com recarrega na parede. Salva a voz com pouco dinheiro. Exatamente. Né? E eu recomendo, conversem nas reuniões dos professores, que a escola deveria ter uma meia dúzia para quem está resfriado, para quem está... Que é o meu caso hoje. Logo no dia de entrevistar a doutora Ângela, estou resfriada. Mas já que tá bom, superando. eu já tenho uma pessoa aqui para me dar as dicas, né? Então, são professores, cantores, advogados, pessoal de teatro. Também tem uma menina que faz lá comigo, exatamente. Que é do teatro, que nem eu. O teatro também desgasta bastante, conforme o papel que você tem que interpretar. Exato. Ali. Quando a gente tem que fazer monstro no teatro. Exatamente. Existem formas de fazer ruídos com a voz sem se desgastar, usando mais o microfone, mas usando recursos assim de falar bem próximo do microfone e outros recursos onde você pode... Você saberia fazer? Se não souber, tudo bem, mas... Não, né? Você não é atriz. Mas assim, olha que tem alguma justa. coisa que você pode... Uma coisa assim que não estou prejudicando. Olha que bacana. Eu vou voltar na próxima sexta-feira. Quero saber. Monstro sem prejudicar a voz. Exato. Porque às vezes precisa, né? A gente faz vários cantores personagens. De rock fazem muitos sons diferentes que tem que ser treinados. Existem treinadores para isso, específicos, né? Vamos mostrar o vídeo agora. Vocês vão poder ver essa parte de dentro, né? Funcionando, que ninguém nem imagina como seja. E já vamos passar aí no monitor para o público poder ver o que a doutora Ângela trouxe para a gente, já pode até explicando sobre o funcionamento. Gentilmente, a nossa colega Regiane cedeu a sua laringe para nós observar. Lá no fundo vocês veem abrir as pregas vocais branquinhas lá no fundo. Abre, aqui ela está falando. Opa. Voltou aqui o vídeo. São duas pregas vocais que nós temos. Mesmo. Ficam aqui na laringe, paralelas ao solo, então fica nessa posição. Aqui abre quando estamos respirando e fecham e vibram quando estamos falando. Tá? Então dá para a gente ver. Quando está em repouso. Aí está falando. Quando está em repouso. Nessa posição. Dormindo ou estou calada. Abre para respirar. Aí está falando, está produzindo som. O cantor lírico vai fechar bastante.
Não, sempre vai fecha. fechar, Sempre. sempre, não importa. Então, Eu vi um vídeo no YouTube que era de cantores líricos, se vocês procurarem. Eles colocam 4 cantores, acho que 2 mulheres, você viu esse? E 2 homens, e a voz deles enquanto eles estão fazendo a apresentação. O que vai variando? Quem tem maior domínio sobre a voz fica mais tempo, né, com as pregas vocais, então, coaptadas, que são fechadas, produzindo som. Quem está com problema ou tem menor treinamento fica menor tempo. Entendi. Com elas fechadas. Então, com os exercícios, você vai aumentando essa resistência vocal. Então, o que são essas pregas vocais? São 2 músculos, tá, que abrem e fecham, então essa mobilidade tem que estar preservada. E eles são recobertos por uma mucosa bem delicada, são elas que vibram e produzem os tons da nossa voz, de acordo com a elasticidade também desse músculo. Se ele estiver bem esticado, são os sons agudos, mais relaxados são os sons graves. Então, a gente controla com o nosso cérebro, né? Muito bom. Aliás, voz é muito isso, né? Porque a professora de canto fala, imagina, não sei o quê. É muito pensamento, é muita imaginação, que a voz está subindo e está vindo, passando por aqui, vai sair aqui. Exatamente. Né? A gente já pode passar fotos, diretora. A gente tem algumas fotos para passar. Essa daí, minhas queridas, a Dulce e a Luciana, que são lá, elas são discípulas da doutora Ângela, que é a chefe, e elas cuidam de mim lá na hora da terapia. Temos outra foto para passar. E então, assim, uma dica que a gente pode dar de cara, aquelas pessoas que perguntam, mas eu posso cantar? Minha voz é estranha, minha voz é baixa, todo mundo pode. Com treinamento, todo mundo pode cantar. É só uma fazer questão a terapia de treinar. Não, e professor de canto, isso, obviamente, acompanhando, né? Essa daí, no dia que eu fui lá, estava lá com a minha doutora, maravilhosa, muito bom. Ela é o consultório na Beneficência Portuguesa, no hospital. Muito bom. E temos umas fotos aqui, essas imagens. Essa daí é minha? Isso. Ou é de outra pessoa? É sua. Gente, para fazer o trabalho de fono... Espectrografia. Hoje em dia nós temos recursos assim objetivos, digamos, né? Medidas objetivas da qualidade vocal. Isso ajuda muito, porque o computador ajuda a fazer... Se puder manter a imagem, a Janaína... Então, aqui nós temos a espectrografia, que no começo da emissão você pode ver que existem mais harmônicos, isso é uma coaptação melhor, depois ficam aquelas falhas. Foi bem no comecinho, quando eu cheguei. Primeira, foi antes dos exercícios. Exato, não tinha feito tratamento. Depois você volta, então dá para a gente ter uma noção. Daí tem uma outra... Tem outra imagem que a gente pode ver. E esse espectrograma, ele é dinâmico, então também você pode se eu fizer fazer hoje durante os exercícios e ir observando se você está conseguindo. Olha, melhor. Esse já é outro. Aí são medidas, né? Que nesse caso. Eu estava normal. Normal, não tem nenhuma nota vermelha, porque quando está anormal, digamos, desviado, né, do padrão de normalidade. Fica vermelho? Fica vermelho. O seu está todo verdinho, verde, bonitinho. Então a gente mede a constância da frequência, da intensidade, vai melhorando, ruídos. Né? Coaptação, exatamente. Questão de potência de voz. E resistência. E esse daí, aquele monte de bolinha. Justamente, é o gráfico da qualidade vocal. Cada bolinha dessa é um harmônico da sua voz, o vermelhinho é a média dos harmônicos, e pode perceber que estão todos dentro dessa faixa clara, que é a faixa de padrão de normalidade. Então, a maioria das pessoas normais, né, com voz normal, se encaixa. Se ficasse para fora dessa área, que acontece muito nas pessoas que nos procuram, são as pessoas que estão... a qualidade vocal não está no padrão de normalidade. Nesse padrão que nós encontramos nesse desenho, aqui nesse gráfico, quanto mais para a esquerda, melhor. Então, você tem essa possibilidade de ir... Esse foi o primeiro dia, foi antes de começar a terapia. Está normal, mas pode melhorar. Vocês falaram, eu poderia aumentar essa coisa mesmo da ressonância, potência. A projeção da voz é muito importante. Exato. Deixar a voz mais brilhante, mais clara. Então, acredito que hoje já esteja diferente. Provavelmente. Né? E temos outras fotos que eu vou pedir para a Janaína passar, que são as dicas que eu dou aqui no programa daqui a pouquinho. Então, assim, reforçando, né? Você já falou dos profissionais que procuram. Karaokê.
Que as pessoas vão brincar. Exatamente. Na brincadeira, gosto até bom para treinar o canto, mas tem os festivais, né? E as pessoas começam a se empolgar e o karaokê, quanto mais você grita, parece que marca mais pontos. Dá pontuação, né? Exatamente. Isso. Então, eu tenho nosso consultório é lá no Paraíso, próximo à Liberdade, né? Que tem muitos karaokês. Tem muitos. E nós temos clientes que adquiriram nódulos vocais somente por participar de festivais de karaokê e exagerarem. Né? Isso é bem sério, né? Porque até porque minha mãe é musicista, além de eu estar me preparando para cantar, minha mãe já me dá as dicas aí desde cedo. E ela falava isso: se o karaokê não coloca a música no seu tom, nem cante. Exatamente. Porque você vai fazer um esforço duplo, triplo e vai prejudicar. Exato. Né? Se você começa a ficar rouco, eu gostaria de fazer um alerta, porque uma rouquidão por mais de 15 dias, você sempre tem que procurar um médico otorrinolaringologista para fazer um exame. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou rouca, por quanto tempo? Estou 1 mês, 2 meses, tem gente que fala que está 6 meses. Isso nunca pode acontecer, porque as doenças da laringe não provocam dor. Então, você não sente dor. Você pode estar com algum problema, você não sente nenhuma dor. Eu vou fazer um comentário. Já vou passar para as dicas agora, que a Janaína vai exibir as fotos. Eu já vou falando aqui. Aline Muniz. Esse show vai acontecer amanhã, quinta-feira. A Aline Muniz se apresenta no Madeleine Jazz Bar, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, às 21h30. Ela vai cantar o single Tem Que Ter Um Fim, mais algumas músicas inéditas do novo álbum e sucessos da sua carreira. Mais informações na página do Facebook oficial do site Assunto de Modelo. A minha consultoria também, que todo mundo pergunta, consultoria de marketing artístico, vocês encontram mais informações no site Assunto de Modelo. E esse daí é o meu livro, como eu falei semana passada, quem procura o livro pode encontrar em qualquer site, qualquer livraria online, vocês encontram o livro Profissão Modelo em Busca da Fama, da editora Senac, e tem o outro livro também, que é o Estrelinhas, Como Colocar Crianças na Carreira Artística, da editora Matrix. O da Senac vende até em alguns sites dos Estados Unidos e de Portugal. O da Matrix está mais focado no Brasil, que é um livro bem mais recente, de 2013, e vocês encontram também. Ou podem comprar diretamente pelo site Assunto de Modelo. Lá vocês encontram o telefone e aí o livro vai autografado por mim. Bom, né? E sobre a minha roupa, que eu sempre agradeço, meu figurino, montado pela Adriana Ambrosi, que tem uma boutique muito linda, com uma coleção muito bonita, com várias marcas. Tem a marca que ela desenvolve, com o nome Adriana Ambrosi, e também vende Animale, Yorane, várias marcas bacanas. Então, sempre roupas lindíssimas, com preços variados. Tem roupas lindas, com preço muito acessível, outras mais bacanas, mais elaboradas. E assim você encontra lá em Alphaville, no Shopping Flamingo. Então, essas são as dicas da semana. E eu volto aqui para a doutora Ângela. Nossa, é tanto assunto, parece que não. Mas, assim, são muitas dicas importantes, né? Como eu falo, a gente está focando aqui no artista, né? O ator, que você já fez aí a voz do monstro, que eu adorei. O jornalista, que tem a questão do sotaque, que a gente pode falar rapidinho sobre isso, que já está acabando o programa. E o karaokê. Mas, antes de falar do jornalista, me fala do coral. Eu tive problemas com o coral. Nós temos também muitos pacientes com problema de coral. Olha, quando, gente, às vezes, o maestro exige que você faça um tom de voz de uma categoria que não é a sua, porque ele está precisando de uma voz aguda, então você tem que cantar, ou de uma voz mais grave, você tem que cantar mais grave. E eu ficava muito confusa, porque o primeiro coral que eu participei tem uns 25 anos. E eu era contralto. Aí, de repente, fui para outro coral uns anos depois. Agora você é soprano. Aí, depois, você é mezzo-soprano. Então, eu não sabia mais quem era eu. O maestro está precisando de soprano, Exato. você é soprano. E eu fui me encaixando. Você vai ser soprano, não pode. Naquelas não deve. situações. E
Às vezes, dependendo da música, porque, gente, parece que não. Por um lado, é mais fácil cantar em coral, porque você não precisa decorar a música toda. Se você errar, esquecer a letra, tem um monte de gente, você faz mímica e tudo. Fazer solo é um pouco mais difícil por um lado, por esse lado de decorar e tudo. Mas é mais fácil porque o teu músico vai colocar a música no tom Exatamente. certo, né? No seu tom mais adequado, onde você não vai fazer esforço. Exato. E já nesse caso do coral, você vai estar o tempo todo forçando, né? Exatamente, Então, exatamente. precisa tomar muito cuidado. E do jornalista? Me fala do sotaque. Isso também tem muita procura. Você tem que treinar, porque na verdade o ideal seria você ter uma voz, uma fala, né? Daí já é uma questão de fala, não é de voz. Neutra e com a capacidade, né, de como falar línguas, né? Sim, é o gosto e o gosto. Exatamente. Né? E daí envolve a articulação, é diferente, e envolve até o visual, a abertura de boca, porque sabe que para cada língua, né, para cada sotaque, cada maneira de falar, a musculatura, né, tem toda uma mobilidade diferente que você tem que treinar mesmo, né? Então é interessante para você ver o que você está fazendo, mas você tem que ter a capacidade de ser neutra. Então, você vai interpretar de acordo com o personagem, então você vai abrir mais a boca, diminuir, soprar mais ou menos, levantar mais a língua, ou abaixar. Então, fazer um, né, ash ou as. Ash e as. Você vê que há diferença na articulação, na posição da língua. Então, são exercícios que a gente pode fazer também para você eliminar. A gente faz toda uma avaliação para ver o que está acontecendo. Os jornalistas usam muito. Usam bastante. Em emissoras grandes que exigem. Exato. Até, né? Eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Pois não. O meu e-mail é angelaoeda@uol.com.br. Nós ficamos ali na Rua Maestro Cardim, 770, na Beneficência Portuguesa, junto ao consultório de otorrino. Tem site? Não, site não. O site da Beneficência. Da Beneficência, sim. Né? Tá bom. E Facebook oficial, não? Não, só pessoal? Tem o Facebook da Beneficência também. Então existe. É fácil de encontrar. Se não encontrar, está lá no site Assunto de Modelo também, porque eu fiz questão de colocar a doutora Ângela no Assunto de Modelo, por ser um trabalho de tanta qualidade. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, tenham aprendido a cuidar da voz. Então, pensem nisso, muita hidratação, né, daqui para frente. O inverno está chegando, cuidado. Exato, e muito cuidado para não ficar gripado, que nem eu também. Um grande beijo, muito sucesso e até a próxima.